Boa noite, meninas. Quem vai assistir essa gravação? Boa noite, Nívia. Andréia e Dona Fátima, nós já batemos um papinho aqui agora. Então, boa noite, Nívia. Feliz de estar aqui com vocês. Agora, eu acredito não, ó, hoje vai. Hoje a gente vai finalizar realmente. Essa última partezinha não tem muita coisa, né? A ideia é que não seja também nada longo, demorado. Eu quero passar aqui por esse final desses últimos capítulos aqui, o 14, o capítulo 15 e é isso, né? 14 e 15. Termina no 15, gente? Agora eu já me perdi aqui. Oh, Deus, cadê? Termina no 15? Não, no 16. E vai pro 16, mas são bem curtinhos, né? Esses últimos capítulos. Então, vou passar por eles mais rápido e a gente vai abrir para se alguém quiser falar, para algum ponto importante que de repente você tenha visto, tenha falado com você e eu não tenha aqui tratado, né? Enfim, vou começar então aqui no capítulo 14, que eu achei sensacional, servindo ao Senhor e ganhando dinheiro. Esse é um ponto que é um ponto de vocês três que estão aqui e de repente quem está assistindo a gravação já ouviu eu contando testemunho em relação a essa questão de trabalho, dinheiro, mas esse foi um ponto bem importante para mim. Logo no início da minha vida eu comecei a trabalhar, no início da minha vida, assim, ainda era adolescente, na verdade, né? Não era fase adulta. Comecei com 16 anos e trabalhar em grandes empresas e sempre foi meu sonho ser, assim, uma super profissional, uma grande executiva. E eu estava trabalhando para isso. Até que o Senhor, ele me paralisou e eu não acredito que seja para sempre, né? Mas agora de uma forma diferente, né? O Senhor, ele fez com que eu entendesse que eu estava amando o dinheiro mais do que amando ao Senhor, amando o meu trabalho mais do que amando ao Senhor. E eu vou começar aqui então na página 184, capítulo 14, servindo ao Senhor e ganhando dinheiro. Deus não se importa que você ganhe dinheiro. O que ele não quer é que você sirva ao dinheiro. Devemos ser, porém, cuidadosos em adquirir bens sem adorá-los. Deus é ciumento. E eu vi na pele como ele é ciumento. Ele vai arruinar sua carreira se ela começar a tomar o lugar dele em sua vida. Ai da mulher que se ocupa demais ganhando dinheiro e deixa de adorar Deus. Gente, como qualquer outro tipo de idolatria, a idolatria ao dinheiro e a idolatria ao trabalho, ela nos destrói. Porque a gente começa de fato a adorar mais aquilo do que a Deus. Então, eu acho que a gente fica com essa necessidade desenfreada de é, mais e mais, sempre mais. Então, se você ganha bem, você precisa ganhar melhor ainda, né? E isso vai nos destruindo, porque nós não nascemos para isso. Não é que nós não nascemos para ganhar dinheiro, nós não nascemos para amar o dinheiro mais do que amar a Deus, né? Não se trata apenas, uma vez que Opa, peraí, me perdi aqui. Ele quer ter prioridade em sua mente e em sua vida. Uma vez que isso ocorra, ele prometeu muitas bênçãos para aquela que se sacrificar e contribuir para o reino. Não se trata apenas das bênçãos do céu. A promessa é de abençoá-la agora. Você não vai ter riquezas só no céu, ruas de ouro. A promessa é reinar em vida, enquanto nós estamos aqui, né? Você deve certificar-se de incluir Deus em seu planejamento financeiro, planejamento dos seus haveres e em todas as áreas de negócio. Ele é a fonte, o seu trabalho é apenas um meio pelo qual você recebe a bênção dele. O Senhor irá multiplicar as suas bênçãos se houver, se souber que você não adora o que ele dá. Isso é profundo. A gente entra num tempo de multiplicação
Ainda que não estou falando exatamente de riqueza, mas de multiplicar aquilo que às vezes você já provavelmente já deve ter vivenciado alguma situação dessa, de às vezes é pouquinho que você tem, mas aquele dinheiro ali, nossa, rendeu. E muitas vezes é porque você tem honrado ao Senhor acima daquilo que você tem, né? E isso traz multiplicação. Então, quanto mais você multiplica, quanto mais você rende a tua honra a Deus, né, no lugar do dinheiro, do trabalho, mais ele multiplica o que tem nas suas mãos. Se Deus escolher abençoá-la, aceite a perseguição, minha irmã, e fique com o dinheiro. Aqui o autor está falando sobre quando uma mulher ela é bem-sucedida financeiramente, começa uma série de perseguição. Ah, mas também não cuida bem da casa. A mulher começa a ser, a reputação dela começa a ser, ter uma tentativa de atingir a reputação dessa mulher. Então, aqui o autor está falando: se Deus escolher te abençoar, aceite a perseguição e fique com o dinheiro, né? É, o dinheiro pode ser uma bênção, mas não satisfaz todas as áreas. A gente sabe muito bem disso. Tempere o seu impulso pelo dinheiro com a sua paixão pela presença de Deus. E será finalmente uma mulher que tem tudo. Que assim como diz o Salmo 23, porque o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. De nada eu tenho falta. Aleluia. Nas Escrituras, a mulher virtuosa é uma pessoa forte e de grande importância. Muitas vezes a imagem da mulher virtuosa é associada a uma imagem de uma mulher que olha lá, tá sempre em casa, fazendo pão. Não, não é isso. É uma mulher forte que dá conta de muitas coisas. Ah, então quer dizer que porque eu não dou conta, eu não sou uma mulher virtuosa? Não, não quer dizer isso, mas a mulher de Provérbios 31 ela é uma mulher que ela é bem-sucedida em muitas áreas, não somente dentro da casa dela, mas no casamento dela, na maternidade dela, nos negócios, em tudo que ela se propõe a fazer, né? E não quer dizer então que porque eu não trabalho fora, eu não sou uma mulher virtuosa, não. Porque às vezes é uma temporada, ou às vezes é o combinado que você tem em casa com seu marido, né? Olha, é, minha querida, você não precisa trabalhar, né? Porque nós temos aqui condições de sustentar essa casa sem mais um trabalhando. Então, muitas vezes não há necessidade. Gente, e vamos combinar, né? Eu, às vezes, escuto assim, né? Algumas vezes na internet, algumas mulheres falando sobre que absurdo isso, brincando, né? Que absurdo isso, a mulher quer ganhar ali a autonomia dela, ela não quer ser, ela quer ser uma feminista e tudo mais, e quer que toda mulher trabalhe. Quem disse que eu quero trabalhar? Eu quero ficar em casa mesmo, ficar tranquila, que o meu marido sustente tudo. E assim, vamos combinar, a mulher, ela de fato, não é que ela não é para trabalhar, mas a mulher nasceu para outras coisas. É, e não necessariamente ela vai encontrar o prazer ali no trabalho, né? O prazer no sentido de a vida dela é o trabalho. A mulher nasceu para coisas muitas vezes diferentes. E muitas vezes a gente precisa trabalhar. Não é assim uma coisa. Ai, vamos pensar aqui numa coisa. Se o seu marido tem muito dinheiro, ou dinheiro suficiente, não é assim um super rico, mas ele tem dinheiro suficiente. Se você tem a possibilidade de não trabalhar e ficar em casa, você compra o que você quiser, você faz o que você quiser com o seu tempo, você pode fazer uma aula à tarde, você pode fazer uma academia à tarde, a hora que você quiser, porque você não precisa pensar em horário de acordar cedo e tudo mais, porque você tem que administrar o seu tempo só da sua casa, de fazer suas coisas em casa, que é um trabalho também, a gente sabe, né? Trabalhar em casa é um trabalho grande, mas pensa essa necessidade que o mundo traz de que a mulher, para ela ser empoderada, ela precisa trabalhar, isso é uma mentira. E nessa circunstância de um homem que tá tudo bem, sustenta a casa bem, eu não sei, gente, eu não sei se é só da minha cabeça isso, mas eu penso assim, pra quê, né? Pra que eu vou trabalhar se tá tudo certo? O marido fala que não precisa trabalhar.
É só se eu quiser mesmo. Aí, às vezes, assim, eu não preciso trabalhar lá, arrumar um trabalho daqueles, assim, que trabalha 8 horas por dia, 9 horas por dia. Enfim. Então, essa necessidade que o mundo traz para que a gente se compare ao homem, né? Na força de trabalho, no tempo de trabalho, em ganhar dinheiro, isso é uma coisa totalmente mundana, né? E talvez, até muitas de nós aqui, não tem problema nenhum, fomos construídas com essa visão. O pai, a mãe foi falando, ó, você tem que ter o seu dinheiro, porque senão não pode depender de homem. Agora, isso é quando a gente está até num casamento que está ainda desajustado, que está sendo ainda construído ali na base da palavra de Deus. Agora, quando você está num relacionamento já construído na palavra de Deus, o homem ele vai fazer o possível para suprir em tudo. E se a gente tem tempo até, se a gente está em casa e fazendo as coisas de casa e não tendo que fazer as coisas de casa e trabalhar fora também, a gente consegue, inclusive, até dedicar mais tempo na criação dos filhos, no casamento e construir um homem melhor. Porque esses dias até eu estava conversando com uma aluna, né, que eu sou mentora dela, e na escola, na BSSM, falando sobre casamento, e a gente estava conversando e eu falei, olha, a mulher constrói o homem, né? É, é claro que existem algumas situações específicas que a gente precisa investir tempo na oração, joelho dobrado, né? Mas existem situações que a gente consegue ganhar de alguma forma investindo tempo no casamento, né? Investindo tempo naquele homem. Eu vou construir esse aqui um homem melhor, vou construir. E ela estava falando, ela é casada há um ano, e ela estava falando que, uau, eu não tinha pensado nisso e tal, algumas coisas que eu fui falando ali para ela, né? E é claro, gente, eu sei a dificuldade de casamento. Ah, Ana, você está falando aqui de um casamento quase perfeito, né? Eu sei a dificuldade de um casamento, né? É, mas em Deus, se a gente permanecer em Deus, uma hora ou outra, esse homem, às vezes, esses dias eu ouvi o testemunho ontem, né? Ouvi o testemunho da Lê, alguém mais contando, foi a Lê e mais alguém, falando sobre, nossa, meu marido não tá ainda ali 100%, tá longe ali dos 100%, mas eu já vejo melhoras nele. E é isso, né? A gente vai conseguindo construir à medida que a gente também vai melhorando em algumas coisas da nossa vida, né? A mulher virtuosa procura um parceiro que tenha sucesso, mas que não se intimide com o sucesso dela. A mulher virtuosa de Provérbios 31 ensina duas coisas. Primeira, ela encoraja as irmãs a maximizar as suas oportunidades para que não se casem por necessidade financeira. Essa lição é significativa porque o homem bem-sucedido sente atração por mulheres de valor e não de peso. As mulheres de peso são aquelas que acrescentam pouco e exigem muito. A mulher chega no casamento já com muitas necessidades, né? E principalmente necessidades financeiras, para que ela seja suprida pelo homem. Não querem uma mulher que precise ser salva da ruína econômica, vendo nele um salva-vidas. A segunda coisa que a mulher virtuosa ensina é que a mulher economicamente estabelecida deve ter a sabedoria de um, escolher um parceiro que tenha tanto sucesso quanto ela em alguma área. Não que a mulher e o homem têm que ter sucesso ali na mesma área, às vezes em áreas diferentes, né? O homem precisa estar seguro de si mesmo. Se ele for grande, mas não reconhecer sua própria grandeza, em breve não reconhecerá a da sua esposa. O homem fica frequentemente intimidado, seja porque ela insiste em jogar suas realizações no rosto dele, ou, na maioria das vezes, por ser inseguro. Escolha com cuidado seu parceiro para que ele comemore o seu sucesso e não a reprima. Aqui, o livro ele navega muito nisso, né? Em alguns momentos ele está falando com a mulher solteira, em alguns momentos com a mulher casada. É, Então, aqui nesse caso, tá falando da mulher que ainda não casou. Mas tá, e aí? Eu casei, então casei errado. E aí, o que que eu faço? Permanecer
quando é possível permanecer, né, num casamento, eu quero dizer assim, um casamento que não há violência, um casamento que não há traição. Se é possível permanecer, né, nesse casamento, então permaneça em oração e construindo esse homem diferente, né? Muitas coisas nós conseguimos alcançar através da nossa constância no relacionamento com Deus, né? A mulher virtuosa era muito rica e bem-sucedida. A Bíblia a aplaude, mas não apenas pela sua riqueza. Seu extremo equilíbrio é a sua maior qualidade. O seu equilíbrio faz dela o modelo ideal para a mulher moderna. Era espiritual, mas mesmo assim tinha sucesso. Era maternal e, no entanto, orientada para uma carreira. Era independente, mas construía relacionamentos. Este é um sucesso daqueles cuja vida é cristocêntrica, ou seja, Deus está no centro de todas as coisas. Quando você busca o Senhor em primeiro lugar e faz dele a principal prioridade da sua vida, é bem-sucedida em tudo. Ele deve ser o alvo que você se esforça para alcançar. Se fizer isso, ele dará plenitude e inteireza à sua vida, de um modo totalmente diferente daquilo que poderia fazer separada dele. Você não deseja o tipo de sucesso que destrói o seu lar. Isso a estressa e a leva a angustiosas obsessões. Você quer que as suas bênçãos venham do relacionamento com o Senhor. Este é o tipo de riqueza que não a deixa viciada em uma carreira e não afasta pessoas com quem pode compartilhá-la. O verdadeiro sucesso, do tipo que completa a sua vida e faz de você uma pessoa melhor sob todos os aspectos, só pode vir de Deus. Esse é o verdadeiro sucesso, quando de fato vem de Deus. É Deus quem nos dá, né? Aham, deixa eu ver aqui. A Bíblia diz que Deus usa o poder que opera em nós. Ele não usa apenas o que está dentro de nós, mas o poder que opera em nosso interior. Suponha que o seu poder interior esteja adormecido e sem uso. Gente, eu estou na página 194, tá? Eu dei uma pequena pulada aqui, estratégica, porque eu realmente separei os pontos que eu entendia que eram mais relevantes para a gente trazer aqui hoje, tá bom? Então, eu estou na página 194, do capítulo 14. Suponha que o seu poder interior esteja adormecido e sem uso porque você não reconhece os seus próprios recursos. E se sua autoestima estiver tão baixa que você não tem consciência de nenhum dos seus dons e não os aplica, o que Deus teria então para trabalhar? Como ele pode ajudá-la se você não se ajuda? Esta é a razão de reservarmos tempo para o rejuvenescimento espiritual. É essencial que você utilize o máximo da sua capacidade. Sua bateria precisa de uma carga completa para que possa ser produtiva e criativa. Recuar para a segurança das situações que. Opa, peraí. Quando você encontra um desafio para o qual não está preparada para vencer, tem basicamente duas escolhas. Primeira, pode recuar para a segurança das situações que pode controlar. Essa é a única opção para a mulher não cristã, pois não tem outro lugar aonde ir. Mas nós só possui fé em si mesma e o desafio está além da sua capacidade, portanto, precisa fugir dele. Agora, se você é cristã, tem uma segunda opção. Volte-se para Deus, estenda-se para Ele e confie em que faça um milagre. Ele é o Deus que pode fazer o que nós não podemos. Não nos surpreende que Paulo tenha dito: tudo posso naquele que me fortalece. Ele sabia que ele e Deus juntos eram uma força poderosa demais para ser derrotada. Devo dizer-lhe agora, quando Deus a abençoa com ideias criativas, e é isso eu declaro para nós seis aqui, ideias criativas, elas não são para o seu gozo, mas para a sua edificação, para nos construir. O pensamento não a edificará se não for posto em prática. E o pensamento é criativo, o pensamento não edificará se não for posto em prática. O pensamento criativo sem ação pela fé
fará que não passe de uma sonhadora. Você será apenas um centro de recursos para outros que se apropriam das suas ideias e vão para o topo da escada. Se for mulher suficiente para criar o conceito, seja então também melhor. Mulher suficiente para fabricar o produto. Se não agir em relação às suas ideias, será como uma garota que chega sempre atrasada e se amargura porque outras puseram em prática o que ela pensou. Deus abençoa os seus pensamentos, mas louva o que você faz. Gente, isso é muito importante. A mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher que sonhava, tinha planos, era criativa, mas também executava coisas. E executava bem. Copie a mensagem, especialmente se tem sido o tipo de mulher que se entrega a uma fé sonhadora e deixa de pôr em prática o que lhe foi concedido. Basta personalizar o versículo deste modo. Cada uma coloca o seu nome aqui, tá? Eu vou falar e aí vocês repetem aí com o nome de vocês. A Ana será como árvore plantada junto à corrente de águas, cuja folhagem não murcha. E tudo quanto a Ana faz é bem-sucedida. Como cristã, o que fará então para ativar o poder de Deus a fim de que ele a ajude a realizar as coisas que não pode fazer sozinha? Primeiro passo: compreenda que a força do dinheiro não deve ser o seu primeiro objetivo. Segundo passo: compreenda que Deus não se moverá quando não existe fé nele. Não existe fé nele. Terceiro passo: compreenda que Deus usará algo que você já tem em seu íntimo. Deus já colocou coisas dentro de nós, sonhos dentro de nós, que estão alinhados já a coisas que já tem na nossa vida. Examine-se, quarto passo, examine-se e reconheça os dons que recebeu de Deus. Quinto passo, use os dons que ele lhe deu. Mas lembre-se de que Deus também dá as ideias. Ele não assina cheques, nem faz dinheiro cair do céu. Ele dá pensamentos e o dom da criatividade. O que você faz com eles é o seu dom para ele. Sexto passo: ponha em prática esses dons. Caso contrário, eles não agirão a seu favor. Não basta reconhecer os seus dons, você deve pô-los em prática para realizar os seus sonhos e atingir os seus alvos. Faça, faça e faça. Sétimo e último, dê glória a Deus quando atingir os seus alvos. Todavia, não reclame o crédito para você mesmo. Sempre reconheça que o mérito é dele. Foi Deus quem nos deu, foi Deus quem fez acontecer. Você deve sempre saber o que tem. Não basta saber o que os outros têm, pois não será libertada com isso. Você só será capacitada mediante ao que tem. Você possui recursos que Deus pode usá-la para abençoá-la economicamente. Ele irá capacitar aqueles em quem confia. A sua próxima decisão financeira depende da sua habilidade de louvá-lo pela decisão anterior. Será que nós estamos louvando a Deus suficientemente, agradecendo a Deus por aquilo que ele fez antes na nossa vida, para que a gente esteja apta a receber a próxima coisa? Então, se a gente percebe que falta coisa aí, não estou suficientemente agradecendo a Deus. Então, faça isso agora, sabe? Não, não fiz, então não vai acontecer. Não, não tem problema, não fez, amém. Agora você tomou consciência, faça isso agora. Amém. Chegando no capítulo 15, e agora nós temos o que aqui? Deixa eu ver aqui o que nós temos. Quase 20 páginas, mais ou menos, que eu não estou lendo todas, né? Estou pegando aqui os principais pontos. Capítulo 15. Toda mulher que anda com Deus anda em meio a tempestades, ventos e chuvas. Sua vida é cheia de desafios e vitórias. É surpreendente ver a paciência de Deus ao preparar uma mulher para o seu destino. Uau! Ele é muito paciente com a gente. Ele sabe quanto tempo leva, sabe quem enviar para a vida dela.
Não vai demorar muito para ela compreender que, embora tenha muitos admiradores, amigos e família, nenhum jamais tomará o lugar do seu Senhor. É o conhecimento dele que lhe dá a graça para suportar mudanças, ficar firme apesar das oposições e saber que quando o dia termina, é ele, o seu amado, o seu Senhor, é ele quem a vigia durante a noite e o seu beijo a desperta pela manhã. Ele é o seu Senhor. Que coisa mais linda isso. Porque o teu Criador é o teu marido. Isaías 54:5. É, é o Senhor dos exércitos, e o seu nome, o Santo de Israel, é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Nós apreciamos como conhecedores de cozinha fina. Oh, peraí. Há uma parte importante da sua vida que ninguém pode tocar senão o seu Senhor. Era essa frase aqui que eu tinha é, destacado. Há uma parte importante da sua vida que ninguém pode tocar senão o Senhor. Nem nós mesmas conseguimos tocar. Ninguém se lhe compara. Ele sabe como estar com você e confortá-la como ser humano, algum jamais o fará. E isso é tão maravilhoso. A gente realmente nós sermos consoladas, confortadas pelo Senhor, né? Esse livro fala: a dama, seu amado e seu senhor. De nada vale a gente ser uma super dama, uma mulher de Provérbios 31, ter um super amado, um marido maravilhoso e não buscar ao Senhor como nosso Senhor. De nada vale. Se o homem se esforçar para compreender suas limitações na vida da companheira, amará a sua dama e depois permitirá permitirá que ela encontre a suprema satisfação nos braços do Senhor. Se um homem amar uma mulher, ele irá ajudá-la a encontrar o seu Senhor. Isso é lindo demais. A arte de ser amante de uma mulher virtuosa é compreender perfeitamente que ela não pode nada sem o seu Senhor. Uau! E agora eu pulei um pouquinho, agora eu vou para a parte 207, que é uma parte que aqui o T.D. Jakes ele fala sobre a perda da mãe, né, da esposa dele. E aí ele cita ali um pouco do que aconteceu, né? Então é super importante, mas eu vou pular um pouco essa parte, porque aqui ele está narrando um pouco o que aconteceu nesse tempo, né? Então eu vou pular aqui para a página 207, quando ele começa a fazer as reflexões sobre esse período, tá? Compreendi que o sofrimento é um processo que não pode ser abortado. A gente precisa viver o sofrimento. O tempo é um grande remédio. É lento, mas eficaz. E ninguém pode apressá-lo. Não é de admirar que ele, Deus, restaure a alma, pois é o amante da alma. Pode consertar o passado, o presente e o futuro. É o terapeuta que alivia. Gente, sério. Isso aqui é mais do que um senhor, do que Deus. Ele é um pai, amigo, amado. É tudo. Não é de admirar que ele restaure a alma, pois é o amante da alma. Pode consertar o passado, o presente e o futuro. É o terapeuta que alivia o trauma, não importa qual seja a sua origem. Você talvez tenha passado por um momento arrasador. É possível que ninguém tenha tido condições de curar o dano e revitalizar o que restou. Algumas de vocês estão sofrendo por causa de um relacionamento. Não sabe sequer por que ele morreu e é forçada a aceitar algo que não consegue explicar. Você recapitulou os acontecimentos. Como um júri revê a evidência. Aceite que a sua deliberação está sendo feita depois do fato e não vai mudar nada. A oportunidade de modificar o veredito já passou. Você foi testemunho ocular da morte desse relacionamento, e com ele acabou também a sua amizade. Houve momentos
de raiva que chegaram a quase ódio, e depois vieram as noites de solidão, e o sentimento enlouquecido de desejo e o anseio por um amante que supõe seu inimigo. O relacionamento definhou como alguém doente, perdeu a vibração e depois o entusiasmo, até que um dia você voltou para casa e descobriu que perdera o seu parceiro. Algumas de vocês enfrentaram o adultério, o sabotador da confiança e o executor da união. Algumas de vocês entraram no quarto e viram um incidente tão chocante que não conseguiram mais esquecer. Uma coisa é ter suspeitas, e outra muito diferente é ter uma lembrança com a qual lutar pelo resto da vida. Se sonha com ela, acorda em lágrimas. A cena se repete diante de seus olhos, como um velho filme a que já assistiu muitas vezes. Sei que algumas estão sofrendo por causa desses relacionamentos que desmoronaram de repente. Só o Senhor pode curar o sofrimento intenso. Não importa se ele surgiu de um estupro brutal mantido em segredo, uma promessa não cumprida ou alguma outra perturbação que abalou a sua vida. Deus é o príncipe da paz e intervém nas piores situações, cavalgando nas asas da esperança. Sua mão divina sobre você dá significado aos acontecimentos trágicos, que pareciam sem sentido. Ele sabe como acalmar a sua dor e produzir bênção em meio aos problemas. Aqui ele levanta uma hipótese, né? Ele fala sobre traição. Mas aqui muitas de nós, algumas de nós, estão carregando a dor de nem ter tido esse relacionamento. Outras de ter perdido esse relacionamento que era bom. Outras, de fato, traição. Outras, um abuso. Então, todas essas dores. Aqui, como o autor fala, Deus é o príncipe da paz e intervém nas piores situações. Ele nos traz esperança. A mão divina do Senhor sobre nós dá significado aos acontecimentos trágicos que pareciam sem sentido. Ele sabe como acalmar nossa dor e produzir bênção em meio aos problemas. Todas vocês aqui que estão aqui agora ao vivo já conhecem o meu testemunho. E eu falo isso. Ontem eu estava num tempo conversando com a minha pastora e ela conhecendo um pouco o meu testemunho, e eu falei um pouco com ela e eu sempre me emociono nessa parte do meu testemunho. Deus, ele transformou o mal em bem. Ele restaurou. Não a ponto de eu falar, eu viveria tudo de novo. Queria viver isso de novo. Mas eu dou glórias a Deus, porque ele foi glorificado através da minha dor. Ele transformou o mal em bem. E na sua vida também existe uma história de dor que ele já glorificou, que já foi glorificado o nome dele, ou que está sendo gerado e glorificado o nome do Senhor através do teu espremer, da tua dor, né? Contei o meu fracasso em ajudar minha mulher na perda da mãe dela, para que você possa ser bem-sucedida mediante a minha experiência. Ela representa o fracasso masculino em corresponder a uma expectativa estabelecida por nós ou nossas damas, a qual é elevada demais ou irreal. Responder muitas vezes à nossa expectativa e não conseguimos responder muitas vezes à nossa expectativa, a essa expectativa, e escondemos a culpa com uma atitude irada. As mulheres se aborrecem por não estarmos correspondendo ao que elas esperam de nós. A verdade, porém, é que a dama está procurando o Senhor em seu amado e não vai encontrá-lo. Se ele não é Deus e não pode apagar as tragédias da sua hora mais sombria, você aceitaria um homem que só sabe segurar a sua mão durante a noite? Gente, eu achei isso muito incrível, porque na verdade algumas aqui são casadas, outras ainda não, são solteiras, divorciadas, viúva. Cada uma de nós aqui tem uma história, né? Mas é incrível que quando o autor ele fala isso, eu penso logo, né? Que muitas vezes é por isso que a gente tem tanto conflito num relacionamento, porque a gente fica realmente colocando expectativa no outro, que o outro seja perfeito, que ele vá suprir uma necessidade que eu tenho que só Deus pode suprir.
E é por isso que muitas vezes a gente entra em muitos conflitos que não tem solução. Porque esse homem, por melhor que ele seja, ele nunca vai ser a figura que nos cobre como o nosso Senhor. Ele é o nosso amado e não é o nosso Senhor. Então, ele nunca vai suprir essa necessidade. E aí a gente fica fazendo isso de colocar essa expectativa nesses pobres homens. Coitado, eu não tô falando de pobre homem, né? Que, você que tá todo errado. Não, mas muitas vezes a gente faz isso, né? É possível que a sua autoconfiança se tenha tornado tão grande que não mais confie em Deus. Sua tentativa de evitar o desapontamento da rejeição criou auto-idolatria. Em resumo, você depende de você mesma em tudo. Perigosíssimo. Deus não quer a nossa independência. Deus quer a nossa dependência nele. Não mulheres aleijadas, que dependem de uma muleta, mas que colocam em Deus a sua confiança e a sua expectativa. Tornou-se o seu próprio amante e o seu próprio senhor. Isso acontece tanto com mulheres casadas quanto com mulheres solteiras. Mas você não é melhor do que os homens nesse terreno. Deixe que o Senhor seja Deus em sua vida. Só Ele tem poder para curá-la. Não vai conseguir isso sozinha. Nós não conseguimos nos curar sozinhas. É verdade, só Deus pode realmente curar. Algumas mulheres, no entanto, procuram relacionamentos na esperança de que alguém, em algum lugar, irá deter os sofrimentos da vida. Elas se tornaram prostitutas, fazem qualquer coisa por amor ou atenção. Seu passado se torna o seu cafetão. Faz exigências. É meio pesado ouvir isso, né? Mas é a realidade, né? Se a gente for usar outras palavras, a gente fica fazendo uma moeda de troca, né? Para que, de alguma forma, a gente detenha esses sofrimentos da vida, né? Detenha isso que está fazendo a gente ficar obcecada por aquilo que a nossa ideia, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente colocou na cabeça, né? Ficam encurraladas no seu cárcere de desespero e de degradação. Vendem-se a si mesmas. Não é por dinheiro que se envolvem com homens indesejáveis, mas para se sentir especiais por alguns minutos, a fim de contrabalançar os meses infindáveis que não se acham grande coisa. O amor eros não é um substituto para o amor divino. E muitas vezes a gente coloca isso no casamento, coloca isso em relacionamentos não só de casamento, mas na nossa vida como mulher, amiga, irmã, né? A gente coloca essa expectativa do relacionamento que é só o amor divino pode suprir nessas pessoas que estão próximas de nós, né? O amor não é a cura. Só Deus pode curar o que você tem tentado medicar. Muitas mulheres ficam zangadas durante anos com alguém, por não as terem curado numa hora de necessidade. Ficam totalmente amargas, dizendo: Você não me apoiou, não esteve ao meu lado. Pode ser verdade que você não conseguiu o apoio a que tinha o direito de esperar, mas mesmo que recebesse o que julgava necessitar, isso não seria suficiente para fechar a ferida. É provável que Deus deixasse de lado os assistentes e levasse o cirurgião-chefe para curá-la. Aceite isso como uma bênção e prossiga. É o Senhor que enche os vazios deixados por nós. Ele a faz valsar de um modo que eu nunca faria. Seu ritmo é coerente. Aqui está falando de uma dança com o nosso Senhor. Seu ritmo é coerente e perfeito. E ele desliza pela pista de dança sem medo. A mulher virtuosa dança com Deus tão facilmente que muitos homens ficam intimidados com o relacionamento dele. A mulher virtuosa dança com Deus tão facilmente que muitos homens ficam intimidados com o relacionamento dele com ela. Alguns ficam, porém, aliviados demais para sentir medo. Só queremos que a dama fique curada. Existem.
graças a Deus, existem homens que se levantam, que são homens de Deus, porque homens que infelizmente ainda não conhecem a Jesus, eles não estão tão preocupados com o alívio, com está realmente se sentir completamente curada, né? Eu vou avançar aqui agora para o capítulo 16, último capítulo deste livro. Um dos nomes do Senhor, esse capítulo chama Avançando para Amanhã. Um dos muitos nomes do Senhor é Consolador. É difícil explicar quão excelente é a nossa descrição, é essa descrição. Ele é o grande Consolador. A sua presença nos faz sentir à vontade nas situações mais desconfortáveis. Como podemos comemorar o triunfo se não tivermos enfrentado a derrota? O amanhã não está nas mãos de seu supervisor, seus filhos, seu marido, nem de qualquer outra pessoa. O amanhã não pode ser manipulado por você. Eu não posso dominá-lo. O amanhã está nas mãos do Senhor. O que quer que você faça, reserve tempo para falar com ele. Você precisará dele antes do amanhecer. Você é uma mulher de excelência. É forte e poderosa por suas próprias qualidades. Às vezes, se for da vontade de Deus, ele envia uma mulher excelente, um marido excelente, que tem a graça para ser um amante e a unção para ser um amigo. Calma, se o seu marido não está nesse ponto, persevere. Ele vai chegar lá. Calma. Em certas ocasiões, ele envia alguém para cantar as canções que o coração dela deseja ouvir. De vez em quando, envia um braço forte para rodear seu corpo frágil e dar-lhe um momento de repouso e tranquilidade. Que coisa mais linda! Você deve saber, a gente está terminando. Eu vou ler aqui praticamente a última página, a penúltima página. Gente, e assim, isso aqui é tudo que eu marquei no livro que eu compreendi que era mais importante. Estou repetindo isso, de não pensar, Ana tá correndo, tá pulando tudo. Não foram os pontos que eu entendi que eram os mais importantes para a gente trazer aqui, tá bom? E aí é bom que a gente, encerrando aqui esse tempo antes, eu posso, para quem quiser, trazer alguma reflexão, alguma compreensão. Você deve saber que algo ou alguém à espera do outro lado da sua prova. Seus filhos e sua família estão esperando. Dama, preste, eu sei que você já estava prestando atenção, mas preste ainda mais atenção. A gente agora está finalizando o livro de fato, né? Então preste muita atenção que essa é meio que uma conclusão. Seus filhos e sua família estão esperando. Dama, seu marido está esperando para ser o amante em sua vida. O Senhor não a teria guiado por intermédio dela, se não tivesse algo ou alguém para esperá-la. Deus é o seu Senhor, mas ele chamou o homem para ser o seu amante. Não cometa o erro de tornar-se tão espiritualmente ligado ao Criador a ponto de impedir que aquilo que ele criou para você tenha o seu lugar de direito na sua vida. Se Deus a quisesse inteirinha para ele, não lhe daria um marido para amar. É ou não é? Deus não, Deus criou marido e mulher. Ele tem ciúme de nós, ele nos ama, mas ele criou o amado para que nós tivéssemos o amado. Como Eva, que acordou pela manhã e viu que Deus tinha um homem aguardando por ela, o seu Adão está esperando você. Não o faça esperar demais. A partir de hoje, ao levantar-se, olhe o dia diretamente nos olhos e diga com toda a sua força: Este é o dia que o Senhor fez. Irei rejubilar-me e alegrar-me nele. Embora seja verdade que só o Senhor pode fazê-la atravessar a noite, devo dizer-lhe que cabe ao homem encontrar-se com você pela manhã. Se estiver casada com um homem que a ame, compreenda que ele está esperando. Ele desistiu da dança para que Deus pudesse curar, como só ele pode fazer. Mas, quando a dança terminar e a noite estiver passado, Adão continua querendo vê-la. E Deus não é ciumento. Quando eu falo que Deus tem ciúme de nós, aqui está falando não é ciumento, mas Deus tem ciúme de nós quando a gente entra em
idolatrias. Ele tem ciúme de nós. Mas Deus não é ciumento para as coisas que ele nos deu, o nosso amado. Ele os criou para ficarem juntos. Ele deu-a como um presente a Adão. Você é a resposta de Deus à oração de Adão. Dama, é uma alegria imensa ser o homem que aguarda do outro lado do seu desafio. Só não faça Adão esperar. Agora que está acordada e a noite finalmente terminou, Adão está dizendo: Olhe, mulher, fiquei esperando por você, venha cá. Para a dama que sobrevive à noite, homens, sabemos que foi Deus. Peraí, desculpa. Para a dama que sobrevive à noite, nós, homens, sabemos que foi Deus quem a fez atravessá-la. Mas ele a trouxe para nós. É acordada, é arrebatador ser o amante que recebe o primeiro beijo da mulher acordada. Você está acordada? Faça um sinal ao seu homem. Se ele esperou até a noite terminar, não adie a sua recuperação. O Senhor diz ao amante: Tudo está bem agora. Eu a ajudei a passar pela tempestade. Gente, eu achei isso aqui a coisa mais linda. A coisa mais linda. O Senhor diz ao amante: Tudo está bem agora. Eu a ajudei a passar pela tempestade. Agora é sua vez de amá-la. Adão recebe então o privilégio único de ser aquele que sopra as palavras ardentes da paixão baixinho em seu ouvido. Escute o que ele diz. Ouça o seu amor. O quê? Você sentiu calor, mas não pôde ouvir as palavras dele? Sei que é difícil ouvir. Os homens quase nunca falam de amor em palavras. Falamos de amor com os olhos brilhando, com suspiros longos e sorrisos ternos. Deixe-me interpretar esse momento para que você possa ouvir o que está sendo dito. Ele olhou tão profundo, ele olhou tão fundo em seus olhos que viu o tremor em sua alma. Tirou o cabelo de seu rosto, tocou sua nuca e murmurou baixinho em seu ouvido, dizendo apenas: Vamos, querida, acorde, já é de manhã. E finalizou o livro. Eu quero dizer para você, mulher, Andréia, Ananda, que já estão casadas. Eu vou mudar aqui o público, tá? Falar agora primeiro para as casadas. É, existe um amado te esperando. Peraí, mas eu já tô casada. Existe um amado te esperando. Não, Ana, você não tá entendendo. Ele não é nada amado agora. Ele tá se comportando comigo como um Shrek, como um ogro. Ele não tá nada amado. Ele não tá como o amado desse livro. Eu quero te dizer, e mais do que te dizer, eu quero declarar sobre a sua vida, sobre o seu casamento, Andréia, Ananda, e todas as mulheres casadas que vão assistir essa gravação. Eu quero declarar, em nome de Jesus, que você está santificando o seu marido. Você está produzindo nele esse amado. Você está construindo esse amado. Não se canse. Não desanime. Você tem o Senhor caminhando com você para construir, edificar um amado. Nós, como mulheres, somos edificadoras, construtoras em muitas coisas. Construímos lares, filhos e também construímos maridos. Então, eu quero declarar, Andréia, Ananda e todas as mulheres que verão essa gravação, que você verá esse amado. Se você ainda não tem esse amado, no sentido de você é casada, mas ainda não vê tendo esse amado, né, que se porta como esse amado, eu quero declarar em nome de Jesus que você o verá. Eu quero declarar força sobre você, sabedoria e discernimento para que você se porte como uma dama, mesmo ainda não tendo o amado. Você tem um marido que não está se portando como amado, mas eu declaro em nome de Jesus
que o seu comportamento de dama vai fazer com que esse amado renasça, ressurja, em nome de Jesus. Quero declarar que vocês vão testemunhar, mulheres casadas, dupla honra sobre o casamento de vocês. Aquele homem que era grosseirão, aquele homem que não percebia os detalhes da sua vida, não se importava com a sua dor. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai, uau, meu Deus, meu marido, ele ele tá tão diferente. Aí, olhando de repente hoje, você fala assim, é impossível. Nossa, tá muito distante disso. Mas eu quero declarar em nome de Jesus e eu creio que o Senhor pode fazer. Em parceria com aquilo que você está construindo. Como dama, você está puxando de dentro desse ogro o amado. E deixa o Senhor trabalhar nele também. Amém? E para as solteiras, eu quero declarar que esse amado existe. Mesmo a gente, muitas vezes a gente olha e fala assim, gente, parece impossível, porque tá tão difícil, o mundo tá tão difícil. Quando parece alguém, parece que é, nossa, só a gente só depois só vê problema, ou então não gosta não coincide da pessoa um gostar do outro. Enfim, por vários motivos, a gente muitas vezes acha que, nossa, não bateu, não conecta, não dá certo encontrar esse amado. Então, eu quero declarar que para as solteiras, para nós solteiras, existe alguém. E eu não acho que existe só uma pessoa no mundo que, se essa pessoa morrer, acontecer qualquer coisa, acabou a sua vida, você vai ficar solteiro pro resto da vida. Não acredito que seja assim. Mas eu acredito que existem homens que nós encontramos quando estamos em Deus. Porque Ele nos encontra quando estamos buscando o coração do Senhor, eles nos encontram. Mulher encontrada. Mulher encontrada. Deus abençoe, Andréia, Deus abençoe. A gente já vai terminar daqui a pouquinho, só vou abrir daqui a pouquinho aqui para reflexão. Deus abençoe. É, tudo aquilo que, de alguma forma, né, você tem visto, você, mulher solteira, você tem visto como, nossa, isso aqui parece impossível de achar esse homem, ou você ainda está se vendo de alguma forma precisando melhorar muito como dama. Use esse tempo de solteira para ser uma dama melhor, para encontrar de fato um amado, para ser encontrada por um amado que esteja buscando ao Senhor, né? E ao buscar o Senhor, ele vai encontrar você. Nós não somos aquelas que encontram, nós somos aquelas que são encontradas, né? Então, eu quero declarar isso sobre as solteiras, que você tenha um bom encontro, que você seja encontrada por um amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E agora eu vou parar aqui a gravação e convidar você que quer compartilhar alguma coisa, ou que seja aqui no chat, ou que você queira abrir seu microfone aí e falar. Eu vou parar aqui a gravação. Para você que está assistindo a gravação, que vai assistir depois essa gravação, leia de novo esse livro em diferentes momentos da sua vida. Faz muita diferença. Porque nós lemos aqui, é, eu já li esse livro 3 vezes. 3 ou 4 vezes, agora eu não lembro. Acho que essa é a quarta vez. E ele tem um sabor diferente em cada temporada que eu li esse livro. Eu li a primeira vez em 2020, depois eu acho que eu li em 2021, 2024, não lembro agora. Enfim. E agora em 2026 eu tô lendo e ele tem outro sabor. Porque eu já tô mais madura daquilo que eu pensava, de como era para mim. Então, que leia de novo esse livro. Porque ele tem, ó, a Nívia tá dizendo, meu livro preferido. Ele tem tantas chaves. Ele prepara as solteiras, ele ajuda as casadas, ele ajuda as viúvas. Ele é um livro para mulher.
mesmo que você não tenha mais o seu amado, ele ajuda a nos a afirmarmos, estabelecermos um relacionamento com o nosso amado, o nosso Senhor ainda mais profundo, né? É isso que a Nívia falou, livro para todas as fases da vida. Então, agora parando essa gravação, Deus abençoe e leia de novo. Sempre que você puder, leia esse livro de novo. Deus abençoe para quem está na gravação aqui.